Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura desse livro, Escolhidos para as Riquezas, uma exposição do livro de Efésios associado à vida cristã, do Bob, publicado pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo 10, que vai falar sobre luz, e diz o seguinte: A luz faz coisas surpreendentes. Ela se move mais rápido do que qualquer outra coisa que conheçamos. Ela pode também curar, matar, comunicar e iluminar. A luz é versátil e indispensável. Paulo se concentra na luz nesta seção. A luz se mostra tão indispensável no reino moral quanto no material. Ela impede que sejamos enganados a respeito de certas questões, abre aspas. Ninguém vos engane com palavras vãs, fecha aspas. Efésios 5:6. Depois de uma longa discussão sobre os pecados da língua, o crente deve reconhecer a ameaça da boca. A persuasão empregada pelo incrédulo é, porém, provavelmente tão sutil em suas promessas que nem mesmo avisos triplos bastarão. Paulo encoraja o discípulo a examinar o que se acha por trás da retórica, chegando à substância do que está sendo dito. Oculta nesses apelos brilhantes, acha-se a esterilidade improdutiva. Os inúmeros artigos sobre sexo, moda e romance nas revistas podem apresentar uma aparência atraente. Eles podem dizer-lhe que estão fazendo o possível para livrá-lo de suas inibições. Um amigo aparentemente sincero poderá aconselhá-lo a não levar sua religião muito a sério. Você precisa relaxar e, abre aspas, divertir-se um pouco, fecha aspas. Tudo muito persuasivo e muito errado. Sempre foi assim, não é? Efésios 4:17 em diante. São muitos os oradores que não consideraram as consequências de suas recomendações. Os gregos da antiguidade usavam uma palavra cômica para que se exibia ao falar. Para quem se exibia ao falar. Chamavam-no de Lalobaru Meloritimobates. Nossa. Referindo-se à natureza insensata do que era por ele recomendado. Lembre-se disso da próxima vez em que alguém quiser persuadi-lo com palavras vazias. Ele pode ser um... Vixe, essa palavra aí de novo. Nem vou tentar repetir. Subtítulo: O pavor da escuridão. Efésios 5, 7 e 8. A persuasão foi quase elevada à condição de ciência. Alguns movimentos pseudo-religiosos empregam a persuasão coercitiva, entre parênteses, lavagem cerebral, mas podem resistir a esta ameaça se lembrarmos que somos, entre aspas, filho da luz. Efésios 5:8. A luz tem um meio maravilhoso de expor os cantos escuros. Um facho de luz da palavra de Deus revelará a verdadeira natureza do que parecia tão plausível. Isto é mais a compreensão de que Deus é absolutamente sério em sua oposição ao pecado. Nos leva a permanecer na luz. Efésios 5:7. Como cristão, nós habitamos na luz. Precisamos dela para crescer e viver. Uma espécie de fotossíntese espiritual tem lugar na vida do cristão quando ele é exposto à luz de Deus. Não é possível cultivar girassóis no subsolo. Os crentes devem ser como os girassóis, iluminados em seu ser total pelo Filho de Deus.
As pessoas que se acham no subsolo moral, onde a luz é fosca, gostam de companhia. Paulo adverte então, abre aspas, portanto, não sejais participantes com eles, fecha aspas, ou, abre aspas, não andem nem mesmo na companhia de tais pessoas, fecha aspas. Está lá na Bíblia Viva, Efésios 5, 7. E por que não? Abre aspas, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, fecha aspas. Efésios 5, 8. Paulo não diz que estávamos, entre aspas, na escuridão, mas que, entre aspas, éramos trevas. As trevas e o pecado significam a mesma coisa. C.S. Lewis, o falecido erudito inglês, maravilhou-se com a percepção de João quando Judas deixou a mesa do Senhor, em João 13, 30. Abre aspas, ele, três pontinhos, saiu logo, e era noite, fecha aspas. Isto foi mais do que um simples relatório sobre a hora do dia. As trevas não era apenas o ambiente do pecador, mas o seu coração. Abre aspas, agora que sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, fecha aspas, Efésios 5, 8. O Senhor alterou nossa natureza básica. A escuridão foi banida e a luz iluminou nossa vida. A princípio, temos dificuldade em ver, mas à medida que seguimos com o Senhor, a sua luz permite que enxerguemos cada vez mais claramente como devemos andar. Abre aspas, na tua luz vemos a luz, fecha aspas, Salmo 36, 9. A luz era uma das imagens mais poderosas no mundo antigo. As noites eram negras como como tinta então. Temos tantas luzes artificiais hoje que perdemos o medo da escuridão que abrangia o mundo da antiguidade. Os antigos, que ousavam aventurar-se à noite, mal podia ver a luz de suas tochas vacilantes. Sombras grotescas dançavam ameaçadoras ao redor deles. A luz do dia era considerada um tesouro. O homem sentia-se então seguro nela. Podia trabalhar, tinha segurança. Dizer que os cristãos são luz no Senhor sugere que você pode confiar nele. Banirão as sombras do mal e do medo. Os cristãos estão unidos a tudo que é produtivo e digno de fé. Onde quer que os homens estejam sob a influência de Cristo, há luz. Subtítulo Filhos da Luz, Efésios 5, 9 e 10. A igreja é chamada para ser luz do mundo, Mateus 5,14. Como sabemos, Cristo é a verdadeira luz do mundo e nós refletimos a sua gloriosa luz. Não devemos, então, ser como um cogumelo escondido num canto escuro. Devemos ficar visíveis, mesmo que tenhamos de nos reunir em cavernas e catacumbas. Devemos brilhar com uma radiante moral e espiritual que mostre aos homens o caminho do Senhor. Somos filhos da luz, e o fato da luz poder ter filhos demonstra que ela é produtiva. Efésios 5, 9. A luz, por uma espécie de fotossíntese espiritual, produz indivíduos esclarecidos que demonstram seu parentesco através da bondade, retidão e verdade. No Novo Testamento, as pessoas esclarecidas não eram apenas brilhantes intelectualmente, nem apenas intelectualmente produtiva, mas também ética e espiritualmente produtiva. Não existe separação entre o serviço mental e físico na vida do servo de Deus. O homem deve servir ao Senhor com todo o seu ser. Lucas 10, 27.
O cristão que possui inteligência pode julgar que seu único dever é pensar e discutir. É possível que devore livros às toneladas, mas continue na escuridão por não envolver-se no trabalho pessoal de conversão. Paulo diz que o filho da luz é aquele que faz o bem. Pensar corretamente e agir retamente são coisas que andam juntas para agradar o Senhor. Efésios 5:10. Subtítulo: Mantenha a luz acesa. Efésios 5:11. Só a luz pode mostrar a verdadeira natureza da escuridão. Abre aspas. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Fecha aspas. Efésios 5:11. Depois de terem sido iluminados e compreenderem a realidade do mal, os cristãos não devem voltar a viver na escuridão. O fato de apagar as luzes não fará ir embora aquilo que foi revelado pela luz. Na Louisiana, onde nossa família morou quase 7 anos, era difícil manter fora de casa grandes baratas d'água. Não éramos preguiçosos, jogávamos inseticidas, mantínhamos a casa limpa. O fato é que o sul desse estado, essas baratas vivem do lado de fora e à noite entram em casa procurando o que comer. Você entrava na cozinha tarde da noite com a luz apagada e pensava que tudo estava limpo e tranquilo, mas bastava ligar o interruptor e a presença da visitas indesejadas era revelada. O apagar das luzes não fazia com que fossem embora, pelo contrário, era um convite para que outras entrassem. A única maneira de livrar-se delas era acender a luz e persegui-las. São muitas as pessoas que pensam que apagar a luz de Cristo em sua vida conserta tudo. Na verdade, acontece o inverso. Muitos habitantes indesejáveis da escuridão entram furtivamente. Abre aspas, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, fecha aspas, Efésios 5:11. Nós esquecemos do ar puro acima do solo e vamos viver em alguma caverna quando retrocedemos, fazendo companhia a esses improdutivos habitantes das trevas. É como transformar-se numa toupeira moral e pensar que a escuridão de nossos túneis é uma condição normal. Os crentes foram transformados e equiparados para uma vida sob o sol do amor de Deus. Subtítulo: Águias ou morcegos. Efésios 5, 12 e 13. Como podemos voltar ao subsolo onde as pessoas praticam atos vergonhosos demais para serem comentados? Efésios 5:12. Não fomos feitos para viver no escuro. Isso seria como se uma águia voando no céu azul acima das montanhas repentinamente agisse como se fosse um morcego. Abre aspas, mas todas as coisas, quando aprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Fecha aspas. Efésios 5:13. A luz mostra tudo o que precisa ser reprovado. Reprovar significa examinar criticamente uma coisa a fim de verificar do que se trata realmente. Na antiguidade, significava examinar um assunto para expor sua real natureza. Esta exposição pela luz nos ajuda a avaliar e considerar objetivamente o que encontramos. Os raios penetrantes da luz mostram o esboço claro em relevo. Esta serena claridade penetra através da atração exterior e expõe a realidade subjacente. É um raio-x moral. Quando vemos a verdadeira
natureza das coisas como compromisso com o Senhor da luz se renova. Despertamos para as condições anormais da vida separada da luz. Aceitar essa censura significa uma volta à visão moral. Sabemos que viver no subsolo jamais é comum para o crente. Compreendemos que nossa conversão foi um chamado para viver de maneira que a luz seja nossa habitação normal. Subtítulo: Aproveitar a luz ao máximo. Efésios 5, de 14 a 16. O chamado para a conversão é um chamado para vivermos na luz para sempre. Paulo cita aparentemente parte de um velho hino. Efésios 5,14. F. Bruce acredita que se tratava de um cântico usado no batismo de um convertido. As linhas no original de Efésios 5,14 formam um grupo de 3 na métrica, o que indica que tal explicação é provavelmente correta. Como deveria ser belo observar um grupo de crentes rodeando um pagão quando este aceita a fé em Cristo. No momento em que ele entrava nas águas, o grupo cantava: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. No momento, ele era luz no Senhor. Agora tem uma parte aqui que está em grego que eu não vou ler para vocês, mas que é a tradução desse que eu acabei de ler. Abre aspas. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, fecha aspas. Efésios 5, 15 e 16. Os filhos da luz, afirma Paulo, não são crianças no entendimento. Por terem discernimento, conseguiam suportar. O discernimento do Senhor tem consciência das coisas que o cercam. Ele não é tão celestial que perca a sua qualidade terrena. Thomas More, ministro da Justiça da Inglaterra no reino de Henrique VIII, quando lhe dissera que o rei estava furioso com a sua oposição ao divórcio do mesmo, replicou, abre aspas, conheço o mapa da Inglaterra tão bem quanto qualquer outro, fecha aspas. Ele sabia o que estava acontecendo. Nós devemos conhecer o mapa do mundo, não necessariamente para viajar nele, mas para localizar as suas armadilhas. Devemos ser sábios e não ignorantes. Se a ignorância fosse uma virtude, algumas pessoas seriam grandemente virtuosas. O servo do Senhor, porém, deve ficar alerta às oportunidades, não se mantendo complacentemente na apatia. O Senhor nos envia oportunidade e desperdiçá-las é lançar fora o que não pode ser recuperado. Devemos fazer uso delas enquanto se apresentam, mas é preciso, em primeiro lugar, que as reconheçamos. De que adianta ter eletricidade e não fizer uso dela? Não devemos ficar tão ocupados equipando o forte que deixemos de utilizar nossas oportunidades de ataque para recuperar o terreno conquistado pelo diabo. O maior pecado pode justamente ser, abre aspas, manter-se apático, fecha aspas. As oportunidades perdidas não voltam mais. As pessoas esclarecidas se aproveitam delas. O cristão esclarecido é superior ao cidadão do mundo, que passa o tempo tentando esquecer-se de que está gastando seu tempo. O cristão faz uso sábio do tempo. O mundo tenta fazê-lo passar o mais rápido possível. Um deles está alerta. O outro gostaria de sentir-se o mais atordoado que puder. Entre esses últimos, acham-se aquele que passam os dias anestesiando
anestesiando a si mesmo com álcool ou droga. Efésios 5,18. Paulo diz que este comportamento é assotia, que significa dissipação ou desperdício. O filho prodígio, em Lucas 15, vivia dessa forma. Dissipou todos os seus bens. O termo dissipação aqui significa que estamos esbanjando o que tem valor, nossas vidas. O incrédulo esbanja sua vida. O cristão que gasta o seu tempo precioso e suas oportunidades em atividades sem sentido, inverte por completo os efeitos positivos da luz. Voltar-se para a bebida ou qualquer outra forma de vício é pura perda. A pessoa que bebe ou fica entorpecida por causa de droga está provavelmente tentando encher um vazio, mas apenas consegue expandir a esterilidade de sua vida. Nenhum problema pode ser resolvido com uma solução que é em si mesma um problema ainda maior. Só Cristo pode suprir aquilo que o homem vazio necessita. Subtítulo: Sob a influência, Efésios 5,18. Entre aspas, aqui, enchei-vos do Espírito. Todas as pessoas estão se enchendo com algo. Algumas com álcool e drogas, outras com ideias ilusórias de sua própria grandeza, outras ainda com visões de poder mundano, ambição ou sucesso. Algumas também com os efeitos entorpecedores de um sensualismo hedonista. Existe, porém, uma alternativa. Paulo chama o discípulo do Senhor para, aqui entre aspas, encher-se do Espírito. Cristo fornece um meio de nos enchermos com o que é bom e produtivo. Os homens e mulheres, até mesmo os cristãos, costumam encher-se com coisas que não satisfazem realmente. Temos de fazer uma, entre aspas, liquidação da alma e tirar todo o lixo que ocupa espaço e não acrescenta nada de valor. Se bebemos para esquecer nosso complexo de inferioridade, Cristo pode ajudar-nos a amar a nós mesmos. Se bebemos para sermos socialmente aceitos, Cristo nos dará amigos que não exigirão tal desperdício pessoal. Se bebemos para livrar-nos de nossa inibição, Cristo nos livrará das limitações, a fim de servirmos com confiança. Se bebermos a fim de esquecer dos sofrimentos da vida, Cristo pode tornar-nos tão vivos que viver de novo será uma grande alegria. Encha-se com o que é bom e o que é mal não terá lugar em sua vida. Pare com tanto desperdício. Entre aspas, aqui, enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. A forma do verbo encher está na voz mediana na língua original. Essa voz indica que o sujeito acha-se pessoalmente envolvido na ação. Aqui o significado é que encher-se espiritualmente não acontece de maneira automática. O recipiente recebe de uma nova fonte a motivação para seus atos. Paulo contrasta, na verdade, a motivação e satisfação que podemos receber de dois estímulos diferentes. O primeiro método, bebedice, é artificial e não passa de um enchimento através de produtos químicos. O segundo é espiritual. O primeiro não tem verdadeira substância, sendo em sua essência uma experiência sem qualquer proveito. A segunda é verdadeira e satisfatória. O estímulo espiritual tem uma natureza por completo diferente. O crente responsivo aprendeu a depender de uma fonte que satisfaz as mais profundas necessidades da alma.
Esta fonte de poder é compatível com sua nova natureza. Seria inadequado que voltasse à velha vida artificial. O que costumava, entre aspas, enchê-lo, só lhe dará agora uma sensação de vazio. Somente Deus pode satisfazer seu novo apetite. Subtítulo: Sob o comando de Deus. Entre aspas, encher-se é um jogo deliberado de palavras. O bêbado tentou encher sua vida enchendo-se de vinho, mas não adiantou, prejudicou-se apenas. O cristão procura encher-se de modo diferente. A linguagem é aqui metafórica, como seria de esperar. O espírito, em letra maiúscula, não é um líquido qualquer. As palavras traduzidas como encher e cheio no Novo Testamento sugerem ser dominado ou influenciado por algo, de modo que a pessoa se torna por completo envolvida no momento. Tabita, por exemplo, em Atos 9,36, era cheia de boas obras. Isto não significa que uma autópsia iria revelar boas obras espalhadas pela sua anatomia, mas sim é, que estas dominavam a sua vida. Ela achava-se sob a influência da ideia de fazer o bem. Entre aspas, encher pode também sugerir que um agente pessoal esteja envolvido nessa influência. Em Atos 5:3, Pedro diz a Ananias, abre aspas, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Fecha aspas. Ananias se encontrava totalmente sob a influência de Satanás em sua trama enganadora. A pessoa viciada em álcool ou droga é uma escrava, e o vício, o seu senhor. A pessoa cheia do Espírito Santo depende de Deus. A vontade de Deus torna-se a sua. Ela está sob a influência divina. Deus tem o controle. Se houver uma habitação inferior efetiva, o fruto do Espírito Santo pode ser produzido. Gálatas 5, 22 e 23. Cristo fornece o meio para que nos enchamos daquilo que é bom e produtivo, e não ruinoso. O contraste de motivação a que Paulo se refere é uma escolha entre a vida hedonista representada por Dionísio, uma importante figura na religião grega mencionada antes, e a vida responsável liderada por Cristo. Dionísio apresenta a parte irracional do homem. Ele estimulava os festejos carnavalescos e orgias onde as pessoas eram incitadas a, entre aspas, perder as inibições e, entre aspas, cair na folia. Cristo, em contraste, era apresentado ao mundo pagão como o Filho de Deus que pede um discipulado responsável a seus seguidores. A influência espiritual de Cristo é é contrária a embriagar-se com vinho. Cristo nos dá a possibilidade de livrar-nos da escravidão de fazer a nossa vontade. O conhecido filósofo Nietzsche recomendou que Dionísio se tornasse o Deus do homem moderno. O que ele queria dizer, na verdade, é que não devemos levar muito a sério o Deus da Bíblia, mas livrar-nos de suas proibições. A sua religião deveria ser dionisiada, isso é, uma fuga frenética para a irrealidade. Dionísio é, então, um deus perigoso, como Eurípides reconhece em sua peça De Pakshai. Sob a sua influência, a pessoa pode cometer praticamente toda sorte de
excessos e sentir-se justificada. Observamos uma renovação desse culto a Dionísio no hedonismo secular. Um outro movimento com toques dionisianos é a tentativa de fazer com que o Espírito Santo seja o líder de um culto de excesso espontâneo. Tal arremetida é de natureza totalmente pagã. Estar cheio do Espírito Santo, em lugar de encontrar-se num frenesi insensato, é estar pela primeira vez com a cabeça no lugar. O contraste apontado por Paulo entre o Espírito Santo e os efeitos devastadores da embriaguez não deve ser obscurecido. Identificar o Espírito Santo com perda do bom senso é retroceder. O Espírito de Deus jamais agirá em alguém que esteja numa viagem egoísta subjetiva. Todavia, o verdadeiro encher-se do Espírito Santo não pode ser negado. Afirmar isso seria um desvio absoluto do cristianismo. Romanos, capítulo 8. A pessoa espiritual é aquela que melhor discerne as bênçãos de Deus em companhia dos demais membros da igreja. Ela louva a Deus por isso com cânticos racionais. Subtítulo: O cristão canta. O indivíduo cheio de vinho pode cantar, mas sua língua se enrola e suas palavras não têm nexo. Aquele que está cheio do Espírito Santo falará com hinos, abre aspas, com hinos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, fecha aspas. Efésios 5:19. A diferença é enorme. A pessoa espiritual não desperdiça a alegria preciosa do cantar. Ela participa dessa alegria com todo o povo de Deus no culto. A pessoa espiritual aprecia cantar com os outros crentes numa atitude de gratidão permanente ao Senhor Jesus. Desculpa. Efésios 5:20. O bebedor de álcool precisa estar com seus amigos especiais e sob a influência da bebida antes que se sinta inclinado a cantar. O cristão é levado a isso pela pura alegria de estar reunido com a congregação num culto de adoração a Deus. Os cristãos cantam em vista daquilo que se tornaram mediante a graça de Deus. É um cântico de gratidão. O prazer de estar em comunhão com Cristo pede uma resposta apropriada. Um hino. Eles estão, entre aspas, falando entre si. Efésios 5:19. O particípio falando é plural, sugerindo que todos cantam. A Igreja de Jesus é um grupo portátil que não fica ligado a um prédio. A igreja evita a síndrome do espectador. Não assistimos a um espetáculo, nós adoramos. Jesus ensinou que a igreja deve ser portátil. Abre aspas, nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, fecha aspas, João 4:21. Deus não está limitado a um lugar especial, nem a adoração depende de especialistas e conhecedores. Nós, a igreja, somos os órgãos de Deus. A melodia deve fluir de nossos corações. Efésios 5:19. Ela deve fluir em direção ao Senhor e não a uma audiência apreciativa. Lembre-se de como o nosso nascimento na luz foi cercado de cânticos. Efésios 5:14. Subtítulo: Em tudo dai graças. Efésios 5:20. É quase impossível evitar certas tendências ao cantar, mas devemos ter cuidado para não nos afastarmos de um espírito de gratidão. Efésios 5:20. Nossos hinos, algumas vezes, só enfatizam um aspecto do cristianismo. Podemos refletir
aliás, podemos preferir cânticos que falam da ida ao céu ou concentrar-nos nos que se referem ao trabalho, focalizando a congregação e não Cristo. É tão fácil ficar tão envolvido nas bênçãos que não achamos tempo para agradecer ao doador. O homem espiritual relaciona-se com seus irmãos e irmãs através de hinos de louvor a Deus. Ele não vê o louvor como um ato obrigatório, mas como uma conversa cantada que promove a espiritualidade de toda a igreja. A escolha mal feita de hinos e a participação desanimada dos membros com frequência diminui o efeito positivo que os cânticos podem e devem ter. Sempre surgem problemas quando as pessoas consideram a adoração como simples rotina. Na Idade Média, os abades dos monastérios tinham dificuldades em manter despertos os monges, a fim de participarem satisfatoriamente dos cânticos rotineiros. O serviço religioso se tornaram de tal forma um dever que a beleza e inspiração genuína do louvor havia se dissipado. Um certo abade, entre aspas, inventou então um diabinho chamado Titivilos, para fazer com que os monges se mantivessem atentos. Um documento medieval chamado, abre aspas, Mirouri of Ouri Led, abre aspas, lemos a respeito de um santo abade da ordem de Citeaux, que, enquanto se encontrava no coro matinas, viu um diabo com um enorme saco pendurado no pescoço e que ia de um para o outro dos monges, esperando ansioso pelos erros cometidos por eles, seja de letras, sílabas ou palavras. E ele recolhia então tudo diligentemente, colocando em seu saco. Quando chegou junto ao abade, verificando se tinha deixado escapar alguma coisa, o abade ficou espantado e com medo da sua feiura e deformação, perguntando: O que você é? E ele respondeu: Sou um pobre diabo chamado Titivilus e faço o serviço de que fui encarregado. E qual é o seu serviço? Disse o abade. Ele respondeu: Todos os dias devo levar a meu senhor 1000 sacos cheios de falhas e negligências e sílabas e palavras, feitas em sua ordem durante a leitura e os cânticos. Caso contrário, sou severamente espancado. Fecha aspas. Se tal criatura existisse, será que encontraria muitas palavras desperdiçadas para recolher nos serviços de adoração de hoje? Como é trágico pensar que a adoração pelos cânticos possa ser motivada por táticas tão inferiores. O homem espiritual canta em seu coração. Ele viu a luz e esta iluminou seu coração. O cristão que está na luz é um adorador alegre, grato. A luz lhe mostrou o novo caminho, e ela continua a iluminar sua vida e lhe indica a radiosa presença de seu Senhor à sua frente. Concluímos o capítulo 10, depois a gente vai fazer a leitura do capítulo 11, que vai falar sobre servo, tá bem? Se você está gostando da leitura desse livro, Escolhidos para as Riquezas, do Bob, publicado pela editora Vida Cristã, peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas, possam aprender a palavra de Deus. Compartilhe aí com seus familiares, seus amigos, suas redes sociais. Peçam para que todos eles acionem aí o sininho para que todos sejam avisados quando eu fizer o próximo
próxima leitura, próximo vídeo, tá bem? Se ficou alguma dúvida do que eu li aqui hoje, ou se você tem alguma outra dúvida da Bíblia, peço para que você escreva para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, podemos fazer isso hoje por videochamada também, tá bom? Fico feliz de você ter investido aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus e tenho certeza que Deus também está muito feliz com você, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?